Chega mais, nação! Vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo. O Mengão, que vai ficar sem reforço para as oitavas de final da Copa Libertadores da América, mas o João Guilherme falou sobre o que o Flamengo precisa fazer para vencer o Vitória nesse domingo e depois vencer o Cruzeiro nas oitavas de final da Libertadores. O Ney Casagrande falou também sobre a atualização de mercado da bola do Flamengo e o Bernardo Ramos, indignado com a diretoria do Mengão. Chega aqui, dá aquela moral, deixa o seu like. Se você não está inscrito aqui no canal Meu Mengão React, eu convido você a fazer parte aqui. Todos os dias trazemos para vocês todas as informações do Flamengo. E já vai nos comentários, coloca aí de qual cidade você acompanha nossos vídeos. Você está no Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Piauí, Pará, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Norte, no Amapá, Roraima, no Amazonas, no Mato Grosso do Sul. Põe seu estado, a sua cidade aí, ou o seu país, pra gente saber onde tem torcedor do Mengão dando aquela moral aqui no nosso canal. E se torne membro do nosso canal. Tem um botão aqui no YouTube pra você se tornar membro. Vamos ter novidades aí pra vocês nos próximos dias, tá bom? Créditos, canal João Guilherme, Bernardo Ramos e Ney Casagrande. Bora pras notícias do Flamengo. Flamengo não contratou ninguém para escrever a tempo na Libertadores da América. E agora? Ferrou? Acabou tudo? Dá pra encarar? Tá feia a coisa? Pelo amor de Zico. E agora? Vamos conversar sobre isso? Muita gente está pensando o seguinte: ferrou. Flamengo não contratou ninguém. Terminou o prazo agora há pouco, às 18 horas desta sexta-feira, dia 7 de agosto, para a inscrição de jogadores na fase de oitavas de final da Libertadores da América. Flamengo joga na outra quarta-feira, dia 12 de agosto, no Mineirão contra o Cruzeiro, e a volta no Maracanã no dia 19 de agosto. Flamengo não conseguiu contratar ninguém. O Cruzeiro contratou bastante. Já tinha trazido o Gabriel Rojas, lateral esquerdo, lá do Racing. Trouxe o Gabriel Peck, que acabou se machucando, infelizmente. Depois ele trouxe o Wesley, chegou agora, há pouco tempo. O Lúcio Rodrigues, atacante que estava no Bahia. E também o João Costa, atacante. Fez aí muitas contratações a equipe do Cruzeiro, encorpando um time que tem Gerson, Matheus Pereira, Lucas Romero, Matheus Henrique, Fabrício Bruno, Caio Jorge, principalmente Caio Jorge. É indiscutivelmente uma ótima equipe, o Cruzeiro, dirigida pelo Arthur Jorge. Mas vamos lá, o Flamengo tá ferrado? Não contratou ninguém, não trouxe ninguém? Dá pra encarar? Então é o seguinte, manda aí. O Flamengo pode ter na quarta-feira contra o Cruzeiro o seguinte time: Rossi no gol, Emerson Royal na direita, Léo Ortiz, Léo Pereira, mas pode ser ali o Danilo, pode ser o Vitão, e Alexandro na lateral esquerda. No meio-campo, Pulgar, Jorginho, Arrascaeta, Paquetá volta domingo contra o Vitória, deve ter condições de jogo contra o Cruzeiro. Na frente, Pedro e Samuel Lino. Ah, João Guilherme, o time é bom, mas não sei. Pois é. Aí se o Leonardo Jardim quiser, ele tem um outro time. Ele pode botar Andreu, Varela, lembra ali da zaga que eu fiz aquela misturada ali? Você pode colocar Léo Ortiz e Vitão, ou Danilo e Vitão. O Léo Pereira é titular incontestável. E Ayrton Lucas na lateral esquerda. Aí você vai pro meio campo, você tem Everton Araújo, De La Cruz continua no Flamengo, Saul continua no Flamengo, Luiz Araújo está se recuperando de lesão, Plata está se recuperando de lesão, Carrascal está à disposição, tem o Bruno Henrique, tem o Alacian, tem Cebolinha, tem Lohan e a garotada do Sub-20, por aí vai. Gente, sinceramente, o Flamengo precisa de contratações? Precisa. Óbvio, para ficar ainda mais forte. Mas esse grupo de jogadores que eu citei aqui não é capaz de enfrentar o Cruzeiro e de eliminar o Cruzeiro na Libertadores da América, mesmo com aquele time lá que eu falei, que tem Gerson, Matheus Henrique, Matheus Pereira, Caio Jorge, os atacantes que foram contratados, Fabrício Bruno lá na zaga. Esse time do Flamengo, esses dois times do Flamengo, o elenco do Flamengo, ele não é capaz de encarar e de eliminar o Cruzeiro na Libertadores da América. Na minha avaliação, mesmo com todas as contratações que o Cruzeiro fez, o Flamengo continua com um time mais forte e com um elenco melhor. Vocês prestaram atenção na quantidade de jogadores que eu citei? Então, sinceramente, existe um pessimismo que tomou conta de boa parte da torcida do Flamengo que para mim não se justifica. As pessoas estão pegando dois jogos ruins, foram realmente ruins, empate com o São Paulo e empate com o Internacional. O Flamengo não jogou bem,
Mas se esqueceram que, há pouco tempo, o Flamengo enfiou 4-0 na Chapecoense, time que o Cruzeiro eliminou agora, ganhando por 2-0 o segundo jogo no Mineirão, e empatando lá em Chapecó. O Cruzeiro não sobrou contra a Chapecoense. Sem contar, meus amigos, que aí é uma competição que é a maior de todas na América, é mata-mata, entra a possibilidade de se consagrar definitivamente. O Flamengo é o atual campeão da Libertadores e nada melhor do que eliminar o Cruzeiro, seguir na competição para acabar com esse clima de pressão, de cobrança. Então o Flamengo entrará muito focado e muito conectado, diferente do que muita gente imagina, se baseando em 2 jogos ruins contra São Paulo e Internacional. A partida contra o Vitória, neste domingo no Maracanã, será um bom termômetro. Ali nós vamos poder medir o estágio do Flamengo para os jogos com o Cruzeiro. O Flamengo ficou 10 dias treinando. Vai pegar um adversário que está numa grande fase. O Vitória eliminou o Atlético Paranaense na Copa do Brasil depois de uma virada incrível, metendo 4-0. O Vitória já tinha eliminado o Flamengo da Copa do Brasil. O trabalho do Jair Ventura é muito interessante. Então o Flamengo terá um adversário que vem com muita confiança e que promete fazer um jogo que vai testar esta capacidade do Flamengo. E no domingo nós vamos começar a medir isso. Mas sinceramente, se esse time do Flamengo aqui, vou repetir, hein? Rossi, Royal, Danilo, Vitão, Léo Pereira e Alexandre, Jorginho, Pulgar, Arrascaeta, Paquetá, Pedro, Samuel Lino. Aí você tem ainda como opções André, Varela, Léo Ortiz, Danilo, Vitão, ali na zaga e tal, tem o João Vitor, Ayrton Lucas na lateral esquerda, aí pro meio campo você tem Everton Araújo, Saúl, Dela Cruz, Luiz Araújo voltando, Plata voltando, Carrascal, Bruno Henrique, Wallacian, Cebolinha, Lohan. Se esse time, se esse elenco não é capaz de eliminar o Cruzeiro, eu não entendo nada de futebol. E a partir de hoje eu vou falar de economia. É evidente que o Flamengo tem totais condições de eliminar o Cruzeiro na Libertadores da América. Se vai conseguir, é uma outra história. O Cruzeiro tem um grande time, está reforçado, serão 2 grandes jogos. Agora que o Flamengo tem totais condições e vai decidir no Maracanã, eu não tenho a menor dúvida. Então para com isso. Não contratou, meu Deus do céu, acabou tudo, tamo fora. Isso é exagero, hein? O Flamengo vem forte para a Libertadores da América. Essa é a minha opinião. Concorda comigo? Que tal, hein? Esse time do Flamengo aí dá pra encarar, não? Responde aí nos comentários. Porque agora é oficial. Flamengo não negocia mais com o Zenit a contratação de Luiz Henrique. E quando eu falo é oficial, com direito à nota oficial dos empresários do atleta. E a gente vai trazer o que disse os empresários do atleta nessa nota oficial, e a gente vai trazer informações também desse encerramento de negociação. Pois é, o Flamengo chega nessa primeira parte da janela de transferência de mãos abanando, sem reforços. Agora vamos para as informações. Flamengo e Luiz Henrique. Chega fim da novela e o Flamengo não negocia mais a contratação do atacante do Zenit. Isso, pelo menos, foi o que disse o staff do jogador. Ontem, nas minhas outras redes sociais, Twitter, Instagram, soltei 8h02 da noite, tá? O staff do atleta Luiz Henrique informa que as negociações com o Flamengo estão oficialmente encerradas. Em razão de uma série de acontecimentos que dificultaram o andamento do negócio, as partes não chegaram a um acordo nesse momento. Antes de mais nada, eu vou destrinchar essa nota oficial, porque tem algumas afirmações entre linhas aí. Mas, antes de mais nada, vamos lá. Durante a semana, na quarta ou na quinta-feira, os colegas do GE noticiaram que o Flamengo estava muito próximo de contratar Luiz Henrique, estava encaminhado e que o Flamengo ainda corria atrás para tentar ter Luiz Henrique no jogo contra o Cruzeiro, de ida das oitavas de final. Galera, obviamente, os jornalistas que assinaram a matéria, que eu confesso que eu não lembro agora quais foram e quem foram, obviamente eles não inventaram isso. E fazendo uma leitura, assim, eu sou um cara que eu estou 10 anos no jornalismo, sou novo no jornalismo, mas fazendo uma leitura de tudo que eu já acompanhei, certamente alguém do Flamengo passou isso para eles. Agora, por que essa pessoa do Flamengo passou isso para eles? Por quê? Eu não estou aqui dizendo que eles erraram em apuração. Quem sou eu para dizer isso? Gente, pelo amor de Deus, não estou aqui dizendo, não sou professor de ninguém. Mas é óbvio que eles não inventaram, não tiraram da cabecinha deles isso e publicaram. Com certeza alguém do Flamengo passou isso para eles. Qual era a intenção dessa pessoa? Não sei. Não sei mesmo. Era passar para a torcida que estava tentando a contratação? Porque em nenhum momento o Flamengo esteve próximo. Em nenhum momento. Qual era a intenção dessa pessoa? Tumultuar, cortina de fumaça?
Não sei. Então, assim, repito, nunca esteve próximo. Tanto é que o tempo mostrou que eu estava certo. Agora vamos à nota oficial aqui. O staff do atleta Luiz Henrique informa que as negociações com o Flamengo estão oficialmente encerradas. Em razão de uma série de acontecimentos que dificultaram o andamento do negócio, as partes não chegaram a acordo nesse momento. O que seria uma série de acontecimentos que dificultaram esse negócio? Ou melhor, uma série de acontecimentos o Zenit pedindo um valor que o Flamengo nunca quis pagar, 35 milhões de euros. A todo momento, era óbvio que alguém do Flamengo passava para os jornalistas que teria uma reunião de um dos representantes do Luiz Henrique com o José Botto. Gente, 20 anos de curso, galera. Calma aí. Beleza, aí teve reunião no Ninho do Urubu entre um dos agentes com o José Botto. Os jornalistas, inclusive eu, fiquei sabendo. Todo mundo ficou sabendo. Quem passou? A parede do Ninho do Urubu? Gente, peraí. Então, assim, tá na cara que pessoas do Flamengo tentaram passar para a torcida do Flamengo que eles não estavam dormindo, que eles não estavam parados no mercado, que eles estavam tentando. O Thiago Almada, realmente, o Flamengo tentou firme, assim. Firme. O Luiz Henrique, o Flamengo nunca tentou firme, gente. Nunca tentou firme. E aí, eu vou voltar aqui a nota. Em razão de uma série de acontecimentos, é tudo por conta disso. Olha, cara, assim, em 72 horas, o negócio passou de longe de acontecer a muito próximo de acontecer e longe de acontecer novamente. Cara, onde eu quero chegar é culpa de alguém do Flamengo que tentou passar para a torcida do Flamengo que o Flamengo não dormiu na parada envolvendo o Luiz Henrique. Só que em nenhum momento o Flamengo foi firme, gente. A verdade está aí. A verdade está aí. Acredite ou não, torcedor. E para vocês que me xingaram quando eu disse que estava muito longe e falando assim, você não sabe de nada, sua fonte é furada, não sei o que, blá blá blá. Você quer ler e quer acreditar naquilo que te convém, porque você queria a contratação do Luiz Henrique. Eu também. Mentira, eu depois mudei de ideia. Eu não queria, não. Achava que seria desnecessária nesse momento, embora seja um baita jogador e chegasse para ser titular. Desnecessário. O Flamengo não precisa de um jogador como ele. O Flamengo precisa de um meia, de um lateral esquerdo, de um atacante, centroavante. É porque você quer acreditar naquilo que te convém. Aí é mais fácil xingar um jornalista. E tá aí a verdade. Não teve acordo, nunca esteve próximo de um acerto, não tem mais negociação e o Flamengo está de mãos abanando nessa primeira parte da janela. Pelo menos na Libertadores, nenhum reforço foi inscrito, até porque a lista já foi enviada pelo Flamengo. Em breve o Flamengo vai divulgar, inclusive, os 50 nomes que estão inscritos nas oitavas de final da Libertadores. Se passar para as quartas de final, quem sabe o Flamengo não terá um reforço inscrito na competição. Beleza, galera? Luiz Henrique não vem mais para o Flamengo já tinha perdido a parada com o Almada e o Flamengo perdeu a parada também com o Luiz Henrique, né? Luiz Henrique que já não jogaria contra o Cruzeiro, lá no início da negociação até havia uma expectativa de que isso poderia ter um final feliz e agora oficialmente o Flamengo está fora da parada. O Flamengo não pode dar, gente, um passo maior do que as próprias pernas. É verdade. Mas fato é que o José Botto entrou em 2 negociações e perdeu as 2 negociações, né? E não haverá reforços no Flamengo, é impressionante isso, para os confrontos contra o Cruzeiro pela Copa do Brasil, né? A torcida, evidentemente, está muito chateada com essa situação. Deixa aqui nos comentários o que você pensa a respeito. É uma questão muito ruim, de fato, né? O torcedor do Flamengo sonhou nesses últimos dias aí com o Thiago Almada, com o Luiz Henrique, e não terá nenhum dos 2 jogadores por razões distintas, mas não terá nenhum dos 2 jogadores. Eu estou indignado com essa história toda. É claro que havia a expectativa do encerramento das negociações de forma positiva para o Flamengo. Só que não é isso que acontece. O Flamengo não vai contratar o Luiz Henrique, né? Que seria um jogador, sem dúvida nenhuma, para resolver um problema que o Flamengo tem pelo lado direito, né? Então o Flamengo, que sonhou com o Almada, sonhou com o Luiz Henrique, vai enfrentar o Cruzeiro com Carrascal, Plata ou Luiz Araújo pelo lado direito, né? O Flamengo tem elenco para subjugar a equipe cruzeirense, equipe esta, aliás, que o Leonardo Jardim conhece muito bem, afinal de contas fez um trabalho, e um bom trabalho, no time da Raposa no ano passado, né? E aí tem 2 questões
muito importantes. A primeira delas é: o Flamengo não tem dinheiro para fazer uma contratação dessa à vista sem comprometer as finanças do clube, né? O Flamengo não vai fazer isso. A gente vai publicar ao longo do fim de semana, inclusive, um estudo que o professor Marcelo Munch fez sobre as finanças do clube, né, de acordo com o balanço divulgado referente ao primeiro semestre de 2026. Então não permite, e o orçamento é a condição, a pedra fundamental para uma boa gestão financeira. O Flamengo não vai sair disso, né? O Flamengo não vai cometer loucuras, não vai entrar em leilão por jogador nenhum, seja ele quem for. Agora o torcedor fica frustrado, evidentemente, né? Porque perde, como eu disse anteriormente, de formas diferentes, Almada e Luiz Henrique, né? O Almada por uma negociação em que ele teria o maior salário do Flamengo, né? Inclusive o companheiro Rodrigo Matos trouxe esse valor em primeira mão, 2.900.000 reais por mês, e ainda assim ele preferiu jogar no River Plate, né? O Longoria, Mauro César, aliás, fez uma bela matéria, né, no blog dele sobre a questão do Longoria, né, que foi durante muito tempo o homem forte do Olympique de Marseille no que diz respeito a negociações. Hoje está no River Plate e gasta como se não houvesse amanhã, diferentemente do que o Flamengo vem fazendo. E o jogador optou para atuar no país dele, voltar para casa, voltar para a Argentina. O Almada, que defendeu a seleção desse país na Copa do Mundo de 2026, em que a Alviceleste acabou sendo a vice-campeã mundial. Tá? Esse é um ponto. O ponto envolvendo o Luiz Henrique é que o Zenit não precisa de dinheiro. Ah, mas o jogador não se adapta. Paciência. Problema do jogador e da família dele. Ele optou por jogar no Zenit, né? E muita gente vai para a Rússia e fala: a qualquer momento eu vou voltar. Nananina, não. É só ver o que aconteceu na negociação, por exemplo, do Gerson, um jogador que chegou ao Zenit custando 25 milhões de euros, atuava pelo Flamengo e foi negociado com o Cruzeiro por um valor superior a este, 27 milhões de euros, um jogador de 29 anos de idade, mais 3 milhões em bonificação. Então o que o Flamengo propunha, que era uma negociação parcelada, né, num pagamento de 30 milhões de euros, mais 5 milhões em bonificações, isso não foi aceito pelo clube russo, né, que queria o dinheiro à vista para liberar o jogador imediatamente. Ainda assim, não haveria tempo para inscrevê-lo na Libertadores da América, pelo menos para esses dois próximos confrontos do Flamengo, confrontos muito difíceis, aliás, contra a equipe do Cruzeiro, né? E aí o Flamengo perde mais essa no mercado, né? E aí a gente tem que questionar, claro, o trabalho do José Botto, né, à frente do Flamengo. O Flamengo chega para esse confronto sem nenhum reforço, né? O time mineiro se reforçou. Ali existe uma situação diferente. É uma SAF controlada pelo Pedrinho Lourenço, Pedrinho BH, né, dono da rede de supermercados BH, que vai despejando dinheiro no Cruzeiro sem muita preocupação com o retorno. Afinal de contas, não haverá retorno desse dinheiro, porque a capacidade de faturamento do Cruzeiro é infinitamente inferior à do Flamengo. Então, e a gente vai se aprofundar nisso ao longo do fim de semana, né? O faturamento do Flamengo permite contratações? A atual situação financeira do Flamengo permite contratações? Sim, permite, mas o Flamengo perdeu mais uma no mercado da bola com a negativa de Zenit e, no caso, né, do Luiz Henrique. É isso aí, nação. Tá aí as últimas informações do Flamengo. Ontem eu deixei minha opinião falando sobre a situação do José Botto, do BAP. Eu acho que essa janela de transferência para todo torcedor e também para o Flamengo foi frustrante. Isso porque eu acho que o Flamengo, principalmente a parte de scout do Flamengo, patinou demais. Porque ficou apenas baseado em um único nome. Em um único nome. Não tinha plano A, ou melhor, tinha o plano A, mas não tinha o plano B, nem o plano C, nem o plano D. Não tinha. E por causa disso, perdeu muito tempo esperando por Almada, o jogador de férias curtindo a vida e o Flamengo esperando por Almada. Eu falei até ontem, no vídeo de ontem à noite, eu falei para todos os torcedores que acompanham aqui nosso canal, dizendo que a gente pode criticar o Marcos Braz, muitos defeitos que tinham, mas eu vou dizer para você,
o apelido que ele tinha de ter gelo no sangue era verídico, porque quando chegava o ponto de contratação, ele partia pra cima. Ele ia na casa do jogador, ele ia lá na casa do jogador, onde ele tivesse, ele ia lá, tomava um café com o cara, conversava, almoçava com o cara. Quer dizer, era diferente e ele trazia, né? Então, eu acho que dessa vez, infelizmente, ficamos muito tempo patinando, esperando pelo Thiago Almada. E aí, de última hora, quando viu que não ia dar certo, o que fez? O que aconteceu? Eles correram atrás do Luiz Henrique e aí já não dava tempo. Já não tinha mais tempo. E aí o Flamengo acabou ficando sem reforços numa janela de transferência importantíssima, pensando na Copa Libertadores da América. Não é verdade? Vocês concordam comigo? Escreve aí nos comentários, deixe a sua opinião. A gente quer sempre ver o bem do Flamengo, o melhor do Flamengo, só que eu também não concordo em querer gastar valores exorbitantes para também deixar o Flamengo lá na frente numa situação mais crítica. E a gente sabe que não é a situação do Flamengo essa, né? Graças a Deus o Flamengo tem caixa, tem cofre. Mas, por exemplo, no começo do ano, o BAP mesmo deu uma entrevista dizendo que ele tem 1 bilhão para gastar e que se o Flamengo quiser continuar ganhando tudo, ele pode gastar e contratar. E aí essa fala acabou repercutindo, mas não foi concretizada nessa janela de transferência, não é verdade? Agora é o seguinte, nação, vamos lá. Falando da partida contra o Vitória, primeiro ponto. A provável escalação do Flamengo é essa: o goleiro Rossi na zaga, Léo Pereira e a volta do Léo Ortiz, hein? Tomara, vamos ver. Aí a dúvida nas laterais, Varela ou Royal? Eu não sei, mas provavelmente ele deve ir de Royal. Pensando no Leonardo Jardim, a cabeça do Leonardo Jardim. Na outra ponta ali, na outra lateral, Alexandro. Meio de campo com Pulgar, Jorginho, De Arrascaeta. Já nas pontas, Plata e Samuel Lino e Pedro. Essa deve ser a provável escalação para a partida do Flamengo contra o Vitória. A gente viu o João Guilherme, né, falando no vídeo de hoje sobre o Flamengo e as condições que o Flamengo tem para vencer as duas partidas, tanto o Vitória como também o Vitória e também o Cruzeiro. Eu acho que o Flamengo tem time suficiente, totais condições para poder vencer. Tem um time bem qualificado, só que tem que jogar a bola. A gente viu nas duas últimas partidas contra o Internacional e contra o São Paulo, foram 2 empates que foram frustrantes, principalmente pensando no título do Campeonato Brasileiro. Agora o Flamengo precisa reagir, precisa vestir a camisa, o Maracanã vai estar lotado e o Flamengo precisa de um bom resultado e depois na Libertadores contra o Cruzeiro trazer para o Rio de Janeiro um bom resultado. Eu vou dizer para você, eu acredito, se esse time jogar bola, jogar o que sabe, eu acredito que tem tudo para o Flamengo conquistar e avançar, conquistar as vitórias e avançar para a próxima fase da Copa Libertadores e conquistar 3 pontos também contra o Vitória no Maracanã. Vamos de palpite? Vamos de palpite para a partida contra o Vitória. Escreve aí nos comentários e participe junto com a gente. Eu vou deixar o meu palpite. Para mim vai dar Flamengo 2, Vitória 0. Esse é o meu palpite, ainda mais que o Vitória teve a sua partida, uma partida cansativa contra o Atlético Paranaense, só que o Vitória no Barradão, cara, parece que virou o Real Madrid lá. Ganhou de 4-0 do Atlético Paranaense, virou a partida e agora vamos ver o que vai acontecer nas próximas partidas aí do Flamengo, tá bom? Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Não se esqueça, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e fica ligado que assim que a gente tiver mais notícias e informações do Flamengo, vamos trazendo pra vocês. Grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo.